Fala galera, tudo bem, gente? Professor Gabriel Menezes aqui. Nossa aula hoje é de tigres e tigrinhos asiáticos ou gatinhos asiáticos, né? Que afinal de contas são os tigres e tigrinhos asiáticos? Né? Que raio é esse de gatinho asiático? Que papo é esse, né? Antes de começar essa aula, eu diria pra vocês que eu já vou avisando que eu tô aqui com um erro aqui no ano de vocês. Tava primeiro, mas é nono. Vem dizer a vocês, na verdade, pessoal, que quando a gente fala em tigres e tigrinhos asiáticos, é uma aula sobre como um país pode dar certo, tá? Então, se você pegar nos últimos anos, nos últimos 100 anos, países que realmente deram muito certo de forma muito rápida, você está falando de Japão, que nós já conversamos, e também está falando dos tigres asiáticos, tá? De maneira geral, são países que a gente pode levar como ensinamentos, talvez, claro, questionar um ponto ou outro, mas como ensinamentos de países que realmente colocaram a mão na massa e fizeram em 30, 40 anos um país, tá, de médio desenvolvimento ou até de baixo desenvolvimento, dá muito certo. É o caso dos tigres asiáticos. Vamos lá falar um pouco sobre os tigres asiáticos, né? Quando a gente fala de tigres asiáticos, pessoal, a minha ideia é focar basicamente em 4 países. Então eu estou falando aqui com vocês sobre... esquece aqui a Malásia, tá? Nesse momento eu não quero falar dela por enquanto, mas, bom, vamos aproveitar aqui a marcação, que é Singapura, Hong Kong, tá aqui Taiwan, né? Mas é Taiwan em português, né? O I vem antes do W aí, e Coreia do Sul, tá? Na verdade esse mapa aí não está em português, por isso então essa modificação, né? Tá em inglês aí a terminologia muda. Mas então, pessoal, o que são esses países? São os países que estão ali na região da Ásia, né? Ali, ou no Sudeste Asiático, ou no Leste Asiático, que na verdade importaram o modelo de produção japonês, que aprenderam muito com o Japão, que cresceu de forma muito rápida, né? Você lembra da última aula aí, entre década de 50 e 80, até eu posso dizer década de 90, teve uma expansão absurda, muito rápida, muito boa, tá? E esses países então começaram a crescer também a partir do momento em que o Japão começa a entrar em crise e aí esses países vão aparecer, esses países vão ter uma nova dimensão tecnológica e econômica, porque importam o modelo do Japão. É exatamente com a crise japonesa que esses países começam a ter uma certa importância geopolítica. E aí vamos lá, quem são os tigres asiáticos? Então eu já falei dos 4, Taiwan, Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul. E assim, quando a gente fala dos tigres asiáticos, pessoal, a ideia que está por trás disso é na verdade de países que, como o próprio nome diz, de tigres, são agressivos, são disciplinados, tá? Estão prontos para o ataque e, portanto, são países que realmente cresceram muito rápido por essa condição de disciplina, de agressividade de mercado, agressividade de negócios, tá? E por isso, não à toa, tá? Tem esse nome aí de tigres asiáticos. Bom, quais são as características desses países dos tigres asiáticos, né? A primeira coisa é a mão de obra qualificada e disciplinada. Pessoal, é bem tradicional aqui na região do Oriente, né, do Oriente como um todo, né? Ou seja, eu estou falando ali da Ásia como um todo, que a mão de obra, tá? Que as pessoas, na verdade, têm uma mentalidade muito disciplinada. Isso aí tem vários motivos, a gente pode falar da questão religiosa deles, né? Boa parte daqueles países tem estruturas religiosas muito pautadas na disciplina, na atenção, no foco, tá? Na ideia de ser honrado o ser humano, né? Em que trabalha muito, em que provê a sua família. Então, tradicionalmente são populações, sobretudo quando a gente fala ali China, Taiwan, Coreia do Sul, Japão, que, cara, as pessoas trabalham ali 90 horas por semana, 80 horas por semana, tá? Até eventualmente 100 horas por semana. Só para dar uma ideia para vocês, no Japão, por exemplo, uma das doenças mais atuais do Japão, que a gente chama aqui no Ocidente de burnout, lá eles chamam de kairoshi, né? Ou kairoshi, eu não sei exatamente como pronunciar. Mas o que é o kairoshi ou kairoshi, tá? É exatamente aquele trabalhador que trabalha 100 horas por semana, né? Então você calcula aí 100 horas por semana. Imagine que no Brasil a nossa média de trabalho, muita gente acha cansativo, porque é mesmo, é de 40 horas semanais. Então lá eles estão trabalhando 100. E aí você tem uma pessoa que trabalha muito, vive estressada, vive fadigada, vive em estágio quase de depressão. E aí a pessoa eventualmente falece ao longo do trabalho, tá? Já aconteceram vários casos no Japão onde o trabalhador morreu trabalhando ou no escritório ou dentro de uma empresa, de uma indústria, na indústria menos, mas esse novo mercado
de informática, de trabalho em escritório, de trabalho até mesmo em home office, tem levado muitos trabalhadores no Japão, por exemplo, a terem problemas. Mas isso não é só no Japão, eu tenho em boa parte daqueles países uma mão de obra extremamente disciplinada e qualificada, né? Os tigres asiáticos são referências quando a gente fala em educação. São países que pegaram ali na década de 50, década de 60 e falaram, cara, quer saber? Vamos fazer esse país dar certo? Vamos investir em educação? Diferentemente de alguns países que vocês talvez conheçam, como por exemplo o nosso mesmo, tá? Você investe num país a partir da educação. Sem uma mão de obra qualificada, sem uma mão de obra que possa inovar, que possa criar, que possa ser crítica, você não consegue ter... Perdão, gente, caiu meu microfone aqui. Você não consegue ter... Deixa eu só botar aqui, peraí. Tá difícil, uma hora vai. Foi. Você não consegue ter mercado, você não consegue ter criação, não consegue ter inovação, não consegue ter nada, né? Então é fundamental que a população seja qualificada, seja disciplinada, e lá eles investiram então muito forte em educação, tanto que um dos maiores índices de educação naquela região são desses países, tá? Então eu tenho escolas que trabalham 10, 11, 12 horas por dia, e nem os alunos ficam, claro, 10, 11, 12 horas por dia, estudando, eventualmente pegando o próprio sábado para estudar, tá? Além de, inclusive, estudar em casa. Então, assim, chega a ser uma carga horária educacional exaustiva, mas que eles acreditam ser importante, tá? Ser importante, desculpa, para a formação deles enquanto população, enquanto mão de obra, tá? E por aí vai. Bom, uma outra coisa também muito importante, pessoal, é observar o papel do Estado nesses países, tá? Então nós já falamos aqui de mão de obra, falo agora aqui, tá? De Estado. O Estado é tradicionalmente muito forte na Ásia, tá? O governo é extremamente forte. Não há muita essa ideia de liberdade, de cada um faz muito aquilo que quiser. Os estados tradicionalmente são mais presentes na população, tá? É como se eles fossem grandes pais da população. E aí, nesses países, o Estado foi planejador, ele foi interventor, ele interveio na economia, ele planejou a economia de acordo com um foco específico. Por exemplo, boa parte desses países, né, eles fazem parte do que nós chamamos de plataformas de exportação. O que são as plataformas de exportação? São aqueles países que estão tradicionalmente exportando muito, que produzem para exportar para outros países, como por exemplo o próprio Brasil, tá? E que ganharam muito dinheiro com essa lógica. Mas quem promoveu um país que é uma plataforma de exportação? O governo. O governo foi responsável por organizar e falar, olha, quer saber, a gente vai crescer sim enquanto economia, mas vai crescer enquanto economia, tá? Para esse foco específico, e eu vou estar por trás e vou estar aqui organizando toda essa estrutura, tá? Bom, então esse é um ponto também importante. Longas jornadas de trabalho, nós já falamos sobre isso, né? O asiático, tradicionalmente, ele vê isso como algo positivo, né? O trabalho é uma grande honra para o asiático de forma geral, sobretudo quando eu falo dessa Ásia extrema, tá? Do leste ali da Ásia, é extremamente importante nesse sentido, tá? Eles têm uma visão extremamente agressiva do ponto de vista administrativo, estão sempre inovando, tá? Estão sempre fazendo uma grande aposta num produto, numa tecnologia nova, né? Mesmo empresas que, vou pegar o exemplo de um dos países, que é no caso a Coreia do Sul, a LG, a Samsung, são empresas que cresceram pequenas e foram melhorando cada vez mais, e foram apostando, e foram investindo em tecnologia, sempre de maneira muito intensiva, né? Então é uma agressividade fora do padrão, e não é à toa que esses países conseguiram chegar onde chegaram, né? Lembrando que uma coisa é você pegar um país como os Estados Unidos, que já tem uma estrutura educacional há muito tempo, que tem uma cultura de negócios, de educação muito forte no país, e que, claro, tem empresas que são realmente muito fortes, como a Apple, como a Microsoft, enfim. Mas eu tô falando de um país que saiu do zero, como é o caso da Coreia do Sul, né? Um país que, sofreu intervenção do Japão, por exemplo, foi invadido pelo Japão, enfim, sofre várias derrotas ao longo do tempo, em termos econômicos, geopolíticos, e em 40, 50 anos conseguiu chegar onde chegou, tá? Então, realmente, é uma administração muito agressiva, tá muito disposta a crescer, tá? Educação, nós já comentamos, tá? Governos pensam a longo prazo. Cara, isso é um diferencial absurdo. O governo não está pensando em 4 anos, em 8 anos, né? Há uma estabilidade política nesses países, e eu não estou falando que as políticas desses países são maravilhosas, né? Por exemplo, quando você pega Singapura foi um estado extremamente ditatorial, né? Não há muita liberdade em Singapura, mas o governo pensa em 20, 30 anos. E aí, pessoal, nenhum crescimento é sustentado pensando em 4 ou 8. Você conhece um país que faz isso. Não precisa nem falar. Mas, em todo caso, você tem planos de longo prazo. Porque, caramba, para eu, por exemplo, fazer um setor de tecnologia, eu tenho que ter uma educação que funcione. Eu tenho que ter uma educação pautada nas exatas, por exemplo,
que habilite a pessoa depois de 20, né, não vou falar 20, mas 15 anos estudando, tem uma aptidão para criar uma tecnologia nova. Eu tenho que ter ensino técnico, eu tenho que ter universidades voltadas para essa lógica, tudo bem? Então, é importante que o governo pense a longo prazo, o que muitos dos países ocidentais não fazem, eles fizeram. E muitos países orientais também, né? Porque não são todos os países asiáticos que saíram crescendo de uma hora para outra. Diga-se de passagem, uma parte deles não fez isso, tá? São países especiais, daí o nome de tigres asiáticos. Ciência e tecnologia como base do projeto do país, né? Bom, se leva a sério a ciência nesses países, né? A ciência e a tecnologia se tornaram fundamentais, e aí eu volto a comentar. Você conhece país que ignora a ciência, que ignora a tecnologia, que vê a educação como um fardo, né? Veja, país que se leva a sério, que se vê como um país que cresce, investe em educação. Ah, professor, mas educação não mudou minha vida. Mas vai mudar. Eu posso confiar em você porque tudo aquilo que é muito importante, pessoal, a gente só vê a educação como qualquer outro projeto de longo prazo, ela não é aquilo que é visível, é aquilo que é invisível. Então, a educação não é só você chegar e fazer uma prova, é você ter um insight que você vai ter ao longo de uma aula, como por exemplo essa, é você aprender a se comunicar um trabalho em grupo, é você saber se organizar para poder fazer, por exemplo, algum projeto do Alpha 100, por exemplo, tá? Isso, que nem sempre é um muito visível, é um grande diferencial da educação, né? Mas provas de matemática, com todos, por exemplo, você talvez não entenda no primeiro momento para quê, você vai gravar, sei lá, a fórmula de Bhaskara? Talvez não. Mas você vai aprender a lógica, o raciocínio lógico por trás da fórmula de Bhaskara, que vai te levar, por exemplo, a ter uma solução de um negócio, de um empreendimento daqui a 30 anos na sua vida, quando você for, de repente, um dono de indústria, um dono de empresa, um dono de um comércio, que seja, tá? É o invisível. E aí, esses países levaram muito a sério o processo educacional, coisa que países, como vocês conhecem alguns, por exemplo, não têm feito. E aí, é claro, esses países que não fazem isso não conseguem crescer como esses países. Por quê? Porque não atraem indústrias, porque não atraem empresas, né? A mão de obra se torna desqualificada, e aí, claro, nenhuma empresa de grande porte quer se instalar, por exemplo, num país como esse que não investe. Vou dar uma ideia, um exemplo. Não quero dizer nada com isso, mas Brasil! Vai dar certo, pode confiar. Veja, e por fim, foco no mercado externo. Então os países, os tigres, entenderam que o mercado externo pagava muito bem, que queria comprar coisas baratas, tá? E coisas de qualidade. Foi exatamente o que esses países fizeram. Tá? O Japão fez isso e, por sua vez, os tigres asiáticos importaram esse modelo do Japão. Tá? Bom, isso aí foi um textinho que eu escrevi, pessoal, para um livro aí 2 anos atrás que eu escrevi, tá? Um livro até mesmo para o ensino fundamental, para o 9º ano, e aí ele fala exatamente como é que o Estado teve um papel muito importante, tá, na organização da economia, tá, colocando políticas públicas, políticas salariais, políticas de impostos totalmente voltadas, tá, para o cenário externo. Se você quiser depois pausar essa aula e ler o texto todo, tá, não vou ficar lendo aqui para não ficar uma coisa chata, mas acho que é legal que você leia e, importante falar isso, tem uma coisa interessante nessa população, tá? E o Japão passou por isso, que a população aceitou receber menos salários baixos, durante muito tempo, pensando no quê? No longo prazo. Porque eu não estou falando que você deva fazer a mesma coisa e aceitar um salário baixo para o teu país crescer. Eu acho que seria um absurdo dizer isso, mas é um ponto que a gente tem que pensar. Por quê? Porque foi essa política de salários baixos e uma contenção de salários por 30 anos, uma contenção de gastos num todo, tá? Do empresário, do produtor, durante 30 anos, do próprio governo, que gastou muito, mas em coisas pontuais, como por exemplo a própria educação, que fizesse com que o país começasse a acumular riqueza e conseguisse crescer depois de um tempo, né? Porque eles gastaram pouco, né? Eles conseguiram também guardar bastante dinheiro. Não estou dizendo que, por exemplo, no caso do Brasil, você não deva ter salários altos ou não deva ter uma política de salários razoáveis. Eu acho que inclusive isso é importante, isso é fundamental para a nossa economia. Lembrando que a economia não é
só para o rico, para o pobre é importante, né? Se o pobre não ganha dinheiro, ele não consome, se ele não consome, não tem economia, se não tem economia, meu amigo, chorou, deu ruim, tá? Então, você tem que ter todo mundo ganhando dinheiro. Agora, é uma leitura interessante para a gente pensar como é que a gente pode fazer mudanças fiscais, ou seja, mudanças financeiras no país, talvez, claro, com um projeto político que não existe, fazer o Brasil dar certo, tá? Enfim. Bom, a pergunta é, o que tem a ver o Japão com os tigres? Como é que o Japão se relaciona com os tigres asiáticos, pessoal? Eu tenho alguns pontos aqui importantes, como, por exemplo, a própria ideia do Japão, tá? E aqui eu vou colocar JP, nossa, velho, parece realmente, tá, aquelas escrituras japonesas, né? Ficou horrível, pelo amor de Deus. Bom, o que o Japão tem a dizer pra gente? Primeiro ponto é o encarecimento do custo da mão de obra. A mão de obra encareceu muito no Japão porque ela ficou qualificada. E aí, se eu sei que eu sou um trabalhador extremamente caro, que eu agrego muito valor para minha empresa, eu não vou cobrar um salário baixo, eu quero ganhar dinheiro com isso, porque eu sei que eu sou diferencial. Então essa mão de obra encareceu, tá? O Japão era um país pequeno, então os aluguéis e terrenos começaram a ficar mais caros, porque o Japão começou a se expandir para suas áreas, que já não são muito grandes, então a procura por terrenos ficou mais cara, a procura por lugar para você comprar e fazer uma empresa ficou mais cara, então elas começaram a querer, as empresas, né, começaram a querer ir embora, porque estavam pagando muito caro naquela região para ter sua empresa ali. Necessidade de baratear a produção, né, gente? O mundo já se torna globalizado quando os tigres estão crescendo. Eu estou falando de década de 60, década de 70 do século passado, tá? Então 1965, 66, 70 e poucos, enfim, quando os tigres estão crescendo. Bom, se eu preciso competir com o mundo inteiro, exportar para o mundo inteiro, eu não posso exportar caro, eu tenho que exportar barato. Então quanto mais eu baratear a produção, pô, melhor para o meu país. Sem falar na própria ideia de que no Japão a cultura, a cultura não, mas o meio ambiente é fundamental. Então a rigidez de leis ambientais se torna uma coisa extremamente importante, tá? Para que o país tivesse uma estabilidade ambiental, para que as pessoas não consumissem ali veneno o tempo todo no ar. Então toda essa estrutura começou a dificultar a produção de algumas indústrias, porque a indústria tem que ter um ar mais limpo, né? O seu ar lançado tem que ser mais limpo, tem que ter mais custo com isso, né? E aí, enfim, o que essas empresas vão fazer? Elas vão começar a migrar para países como Singapura, Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul. Tá? Lembrando que, inclusive, pessoal, desculpa, para quem tem toque vai ficar nervoso aqui, eu só negritei uma palavra, não negritei as outras três, né? No caso, os 3 países, esqueci, tá? E é isso aí, e vida que segue. Tá, mas enfim, não era para ter deixado nenhum negrito, ou era para estar todos negritados, e vida que segue, eu espero que você suporte e supere isso, tá? Bom, então como é que esses países cresceram? Eu vou fazer um panorama rápido de cada país, tá? Eu não vou falar só dos tigres, vou falar também dos tigrinhos asiáticos, mas eu vou falar sobretudo dos tigres, tá? Que eu acho que são os casos de análise pra gente. Bom, para começar a falar então sobre essas análises, eu tenho um curioso caso de Hong Kong. Hong Kong, pessoal, foi uma ex-colônia britânica, tá? Fez parte da Inglaterra. A Inglaterra promoveu a colonização de Hong Kong, tá? Uma pequena região ali ao sul da China, tudo bem? E na verdade, eu botei aqui a data errada, inclusive. Na verdade, eu me refiro a 1847, tá? Esquece aqui esse número, mas foi ocupada Hong Kong em 1847, tá? Vale lembrar que a China estava em guerra com a Inglaterra, ela perde essa guerra, aliás, a China teve várias guerras com a Inglaterra, inclusive, tá? E não à toa depois ela vira socialista, mas em 1847 a Inglaterra vence a guerra e ela ocupa boa parte da China na região de Hong Kong, tá? E que dura 150 anos de ocupação, só vai acabar isso aí em 97, inclusive eu já era vivo nessa época, tá? Não tem tanto tempo aí atrás. Hoje, Hong Kong faz parte de um conjunto de sociedades que eu chamo de Commonwealth. O que seria Commonwealth? A Commonwealth, na verdade, pessoal, vamos colocar assim, é um conjunto de países que fizeram parte das colonizações inglesas, tá? E que a Inglaterra meio que promove pesquisas, promove descobertas econômicas juntos com esses países para tentar promover um desenvolvimento comum. É uma forma de meia-culpa, né? O que é meia-culpa? Meia-culpa é uma forma de falar assim, olha, pô, errei. Um pedido de desculpas, né? É reconhecer o erro. E aí, reconhecendo o erro que a Inglaterra fez, que foi o quê? A invasão a esses países ao longo da história,
tá, tentar promover o desenvolvimento comum entre esses países, e Hong Kong é o caso também de fazer parte da Commonwealth. Bom, então essa é a análise hoje de Hong Kong. Tá? Ela não é mais uma colônia britânica, na verdade hoje ela faz parte da China, só que aí tem um problema grande de reconhecimento da população de Hong Kong sobre a China, eu vou explicar isso daqui a pouco. Bom, o fato é que ela recebe muitas empresas ainda no século XX, e quando eu falo século XX, falo de 1930 e pouco, 40 e pouco, né? Porque a China, pessoal, depois de tantos conflitos, tantos problemas, e enfim, uma Segunda Guerra Mundial que foi traumática para a China, né? A China passa por uma guerra civil junto com uma Segunda Guerra Mundial. Então imagina a loucura, né? A guerra civil que era feita, inclusive, tá, pelos partidos, vamos colocar assim, capitalista e socialista dentro da China. Então, enfim, a China fica ferrada, tá? Ela passa por uma Revolução Chinesa em 49, ela vira socialista, e as empresas que então estavam na China vão migrar em direção a Hong Kong, né? Afinal de contas, Hong Kong era parte da China até, digamos que pouco tempo atrás, que era 1847. Tá? A Coreia também passa por um conflito bastante grande, né? Ela passa por uma guerra entre 50 e 53, ela se torna dividida em duas, né, depois dessa guerra, mas no período do entreguerra, tá, as empresas vão sair da Coreia e vão ir em direção a Hong Kong, então Hong Kong cresce economicamente muito forte, né, nesse momento aí. Pós Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos também ainda vai ajudar, tá? E vai dar um dinheiro ali para Hong Kong para poder se desenvolver, para poder crescer, né, para poder se tornar uma região forte. Isso não é à toa. Por quê? Porque Hong Kong está coladinho com a China, né? E aí, por estar colado com a China, seria fundamental, tá? Fundamental que, sendo um país à parte, capitalista, que eu mostrasse que o capitalismo ali deu certo. Eu não podia deixar nenhum tipo de restígio, restígio não é a palavra certa, restígio eu não poderia dar vazão a sentimentos, por exemplo, os revolucionários socialistas dentro daquele país. Então eu dava dinheiro, né? Claro, ninguém dava. Se empresta dinheiro e depois se cobra, tá? Mas Estados Unidos financiou Hong Kong, Inglaterra financia Hong Kong o tempo todo para que Hong Kong crescesse, ainda que fosse colônia britânica, tá? E Hong Kong, o que ela fez para poder chamar as empresas pós-Segunda Guerra Mundial? Cara, eliminou imposto, eliminou taxa trabalhista, né? Ou seja, as pessoas ganhavam pouco, né? As empresas pagavam muito poucos impostos, e aí você vai ter um crescimento daquela região, porque qualquer empresa que queria crescer pagando muito pouco ia para Hong Kong, tá? É basicamente essa mesma receita para qualquer país do tigre asiático, tá? Qualquer país que faça parte desse bloco, basicamente seguiu a mesma receita. Investiram muito forte em exportação, tá? Muito forte em educação. Foi uma das regiões, que mais cresceu, tá, em todo o século XX, né? E aí quando você pega as fotos de Hong Kong, por exemplo, você vê claramente como é que isso deu certo para eles, né? Os maiores centros conglomerados empresariais do mundo estão instalados em Hong Kong, que é inclusive uma das regiões mais cotadas dentro da Ásia para fazer negócios, né? Aliás, os principais negócios da Ásia hoje estão em Hong Kong. Né? Você está vendo aí basicamente prédios de grande porte, comerciais, de transnacionais, e ao mesmo tempo as balsas, né? As balsas ali né? A Hong Kong, na verdade, faz parte de uma ilha, né? Então, você está vendo aí várias balsas aí que são fundamentais no transporte deles. Ainda vale falar que são várias ilhas, né? Assim, parte península e parte ilha, né? E aí, enfim, pessoal, Hong Kong cresce muito, tá? Chega em 97, na verdade, a Inglaterra teve controle de Hong Kong por um acordo. E esse tratado, que agora não estou lembrando de cabeça, acho que foi o Tratado de Nanquim, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, agora realmente não estou lembrando o nome do tratado, mas acho que tinha sido esse. Deixa eu dar uma olhada aqui, porque Google é vida, tá? Google é vida, deixa eu dar uma olhadinha rapidinho aqui pra gente, se meu celular naturalmente colaborar. Calma. Muita calma. Essa parte, qualquer professor sério faria o quê? Editaria e tiraria disso aqui. Eu não faço isso não, tá? E é isso aí, tá? O que importa aqui é a realidade. Só um minutinho. Estou apenas fazendo a confirmação disso, tá? É isso aí, pessoal. Na verdade, é o Tratado de Nanquim que garante a Inglaterra ter posse daquela região por um bom tempo. Mas vale lembrar que esse tratado tinha uma previsão de 150 anos. Então esse tratado, assinado em 42 e a colonização começa a acontecer em 47, tá? Tinha um tempo fixo. E esse tempo fixo, tá,
foi vencida a validade em 97, então o país volta a fazer parte da China. Só que tem uma coisa bem curiosa sobre Hong Kong, porque Hong Kong tem uma cultura muito ligada à Inglaterra. As pessoas em Hong Kong falam bastante inglês, é muito normal você falar inglês, inclusive, em Hong Kong. Tá? E a mentalidade da população de Hong Kong é capitalista, é de mercado, é de negócio, é agressiva, coisa que até pouco tempo atrás a China não fazia, nem sequer pensaria na possibilidade, porque era comunista, né? Aliás, ainda é socialista, na verdade, não é nem comunista. Em teoria, o partido da China é comunista, se propõe como comunista, mas oficialmente falando, teoricamente falando, é um socialismo, não um comunismo. Tá? Esse debate a gente pode ter um dia nas nossas aulas, entre aspas, presenciais, fecha aspas. Tá? O fato é que Hong Kong é renexado pela China. Algumas empresas de Hong Kong adoram a ideia, porque elas podem agora se instalar suas filiais dentro da China. Então elas vão ter os escritórios em Hong Kong e as suas unidades produtivas, né, elas vão estar dentro da China, o que garante a elas um barateamento de custo. Então para Hong Kong foi bom. E para a China foi legal também, porque ela consegue exportar as coisas de forma muito barata para Hong Kong. Mas tem uma grande questão. China quer mandar em Hong Kong, porque a China não é um sistema democrático, é um sistema de partido único. Vulgo ditadura, mas tudo bem. É partido único. O Estado controla tudo na China e, portanto, claro, quer controlar Hong Kong, que hoje é parte da China. A população não aceita muito bem esse Hong Kong, vive brigando com a China e volta e meia aí tem porrada entre os dois países, está nas ruas, a população vai para as ruas aí para brigar em relação a isso, tá? Bom, beleza, vamos lá para a Coreia do Sul, que também é outro caso interessante. A Coreia do Sul, pessoal, é um caso assim que eu também acho sensacional. Porque a Coreia do Sul, imagina um país que tinha tudo para dar errado e é a Coreia, né? Coreia é essa que era um país, Coreia é um país só até 53, mas a Coreia ela foi invadida pelo Japão bem no início do século XX. Porque lembra que eu falei que o Japão foi um país imperialista, que se expandiu para outras regiões para poder ter mais território, ter mais poder, etc? Pois é, a Coreia ela foi invadida pelo Japão. Então ela tem um trauma, um ranço do Japão absurdo. E o que acontece? A Coreia, com boa parte daquela região, passa por um conflito pós-Segunda Guerra Mundial, que é o quê? Bom, a Segunda Guerra Mundial acaba, sobram dois poderes, que é o capitalismo, né, baseado nos Estados Unidos, socialismo, baseado na União Soviética. E no caso da Coreia, que é colada com a China, né, no caso deles, muito baseado na China. Então, ali começam a ter duas disputas de poder, né? Na verdade uma disputa de poder por dois partidos políticos, tá? Vão entrar em guerra a partir daí. Vale lembrar que a Coreia, pessoal, é como se fosse uma extensãozinha da China, né? Como se fosse uma vírgula assim na China. E aí a parte norte dessa vírgula virou a Coreia do Norte, estava muito influenciada pelos movimentos que a China estava sofrendo ali. E a parte sul, mais próxima do Japão, um centro comercial que sempre foi muito mais forte, estava mais sintonizada com o capitalismo, né? Porque era uma área mais litorânea, mais próxima do Japão, mais próxima ali das trocas comerciais mundiais e, portanto, mais capitalista. Bom, a Coreia entra em guerra, 3 anos de guerras pesadas. A guerra da Coreia não acaba, até hoje nunca acabou. Aliás, agora, notícia fresca, né? A Coreia, a irmã do Kim Jong-un mandou demolir o escritório que havia entre os dois países, né? Os dois países, desde então, claro, da Guerra da Coreia não se falam, mas eles tinham instalado há 2 anos atrás, entre o governo de Xi Jinping, que é o da China, e o governo de Kim Jong-un, que é da Coreia do Norte, um escritório ali, Xi Jinping não, tô falando besteira, do presidente da Coreia do Sul, que agora o nome eu não vou lembrar de cabeça. Enfim, entre Coreia do Sul e Coreia do Norte foi colocado um escritório há 2 anos atrás para tentar fazer mais diálogos e tentar amenizar os problemas que existem desde então. Só para dar uma ideia a vocês, eu falei que a Guerra da Coreia não acabou. O que aconteceu foi um armistício, então a guerra continua, mas houve então ali um contrato entre os dois países para que eles não se batessem mais, para que eles não saíssem mais em guerra. E aí, assim, quer dizer, a guerra continua. Então, na verdade, não é que eles não vão sair mais em guerra. Eles não vão mais se atacar fisicamente. Eles não vão ter mais beligerância entre um e outro. Então, há muito tempo a guerra continua, mas não há ataques claros. De vez em quando lá, uns trocam tiro lá com os outros, né? Morre um, morre o outro, aí eles ficam lá se xingando. Mas é por aí mesmo, nada demais, tá? Em teoria, nada demais. Claro que se der alguma coisa, a chinela vai cantar e vai cantar pesado, né? Vai ser naipe de guerra mundial. Mas enquanto isso não acontece, há uma teórica paz nessa região. Bom, aí colocaram o escritório para tentar fortalecer a comunicação entre os dois países, e aí a irmã do Kim Jong-un demoliu
tá? Nessa semana agora, né, no dia 16 aí, de junho, tá? Demoliram o escritório entre os dois países que serviria para tentar amenizar essas tensões aí entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. Bom, para voltar a falar da Coreia do Sul enquanto país que cresce, a Coreia do Norte se torna uma outra história, tá? Se torna socialista, uma ditadura bem forte, enfim, isso aí é um papo para um outro momento, eu não vou entrar nesse espectro. Eu quero falar de capitalismo na Ásia e, portanto, tigres. A Coreia do Sul, pessoal, ela vai investir com a mesma mentalidade do Japão. Lembra que eu falei do Japão quando eu comentei sobre os Zaibatsu? Lembra disso? Que aquelas empresas familiares que cresceram muito com o apoio do Estado? Eu vou ter agora os chaebols. Quem são os chaebols? Os chaebols, pessoal, nada mais são do que as empresas familiares sul-coreanas que vão ganhar apoio do Estado para poder crescer. E elas cresceram muito. Não foi pouco, não. Foi muito. Tá? Um representante claro desse tipo de empresa está aqui na minha mão. Tá? Um Samsung S9, que tá, da Samsung, uma das empresas que mais cresceu com esse apoio do governo às empresas. A Coreia do Sul ela tinha uma mentalidade que era, bom, sabe aquela famosa frase cresce e aparece? Né? A frase que nunca deu certo pra mim, eu tenho 1,62 de altura, então imagina, né, nunca cresci, então acho que eu nunca apareci, azar o meu, né, eu que lute. Mas em todo caso, a Samsung cresceu muito, né, a LG cresceu absurdamente, a Kia, eu já esquecendo a Kia, né, a Kia também é sul-coreana, ela começou no seu início um fracasso de carro, né, vocês não conheceram, imagino eu, mas tinha a Towner, que era um carro frágil, né, era um carrinho, um ovo levava quase 8 pessoas, assim, um motor de 50 cilindradas, era uma tragédia. Mas a Hyundai, inclusive, também é sul-coreana. Enfim, essas empresas cresceram muito, tá? E se tornaram um modelo fortíssimo de empresas pelo mundo. A Coreia do Sul ela investe nessas empresas porque elas queriam, o país queria se tornar uma referência em alguns assuntos. Por exemplo, tecnologia, Samsung e LG. Caso de transporte como Hyundai aqui e a própria Ranjin. A Ranjin, ela, até onde eu lembro, não produz carro, mas ela produz, ela é basicamente sistema logístico, tá? Produz container, opera com container, né, com trocas comerciais internacionais e por aí vai. Enfim, Hyundai também, a gente tinha falado da Hyundai, né? Bom, enfim. E aí, qual é o modelo da Coreia do Sul? Bom, mesma coisa. Eu tiro imposto, eu desvalorizo a moeda interna, porque com a moeda interna mais barata fica mais fácil para você vender para outros países, porque quem comprar no teu país está pagando mais barato pelo teu produto, porque a tua moeda é mais barata. Então, para eles exportar, tá? Para eles exportar foi péssimo. Para eles exportarem, isso era importante, tá? Brasil agora, por exemplo, com um dólar, tá, valendo R$5, tá exportando que nem maluco. O problema todo é que a gente vende e não ganha quase nada, né? Porque o real não tá valendo quase nada. E ainda importa tudo muito caro, né? Enfim, Brasil. E aí investimento em educação, como é tradicional. Só para dar uma projeção para vocês como é que a Coreia do Sul ela se torna importante no seu crescimento, ela investe de maneira muito radical no soft power dela. O que é o soft power? O soft power, pessoal, nada mais é do que o poder macio, né? O que é essa história de poder macio e poder, em teoria, duro, né? Porque se tem o macio e tem o duro. Na geopolítica, existem esses dois termos que são muito importantes, tá? O hard power nada mais é do que o poder baseado no poder militar. Então você não está contente lá com o país vizinho, você tem lá um conflito com ele, tá? E você fala, olha meu camarada, se você não tomar jeito eu vou te mandar uma bombinha, tá? No teu país, você vai explodir. Você vai explodir, teu pelotão vai explodir, tua população vai explodir, vocês vão se explodir. Então, você muda. E aí o país, ele precisa ameaçar exatamente? Não. Eu lembro muito bem da Coreia do Norte, ficou lá falando, né, eu tenho bombinha, eu vou explodir o mundo. E aí, quem foi lá conversar com a Coreia do Norte? O Trump, velho. Sabe? É o Trump, assim. Caraca, meu irmão, tu mandou um dos caras mais loucos hoje da geopolítica internacional, um dos caras que mais é beligerante, mais é agressivo. O cara foi lá para conversar com a Coreia do Norte. Né? Em qual outro momento um líder dos Estados Unidos iria para a Ásia para conversar com um cara que é visto como maluco no cenário internacional, que é o Kim Jong? Nenhum. Só o Trump. Por quê? Porque foi ameaçado. Então o hard power é um pouco disso. Por sua vez, tem o soft power. O que é o soft power? É o poder macio. Então, o poder de influência cultural de um país. Um país, para ser
digamos, respeitado, ele não precisa exatamente ser um país de guerra. Ele pode ser um país de investimentos, de cultura, de economia. E é o caso da Coreia do Sul. Você conhece aí a Samsung, a LG, a Hyundai, você sabe que a Coreia do Sul hoje é um poder, mas tem uma lógica que eles investiram aí nos últimos tempos e que deu muito certo, que é o bom e velho K-pop. Né? Eu espero que você conheça essa imagem. Se você não conhece essa imagem, procura depois na internet K-pop, tá? Na verdade, eu nem ia falar do K-pop, mas é o ritmo aí, né, do Korean Pop Music, né, ou o famoso K-pop. Essa música aí, esse vídeo é de uma música fazendo uma sátira com a população de classe média alta da Coreia do Sul, né, do bairro de Gangnam, conhecida a música, né, como Gangnam Style. E aí, enfim, é um clássico. Os caras fazem isso aqui na música, é uma loucura, né? Eu sugiro que você não fique olhando pra minha cara nesse momento que eu acabei de fazer isso, tá? Mas vê o vídeo que é muito mais engraçado do que eu, tá? E, enfim, a Coreia ela investe no K-pop. E ela investe no K-pop por quê? Porque ela sabe que a partir do momento em que ela investe nesses, né, no caso aí, não vou falar desse cantor específico, é o Psy, né? O nome do cara inclusive é Psy. Mas assim, alguns grupos da Coreia do Sul recebem investimento do governo, tá? Através de empresas do próprio governo, e aí eles recebem, como é que funciona muitas vezes algumas empresas, né? Alguns grupos assim. Eles são financiados e falam assim, olha, vocês têm que dar certo, vocês vão treinar dança, vocês vão fazer operações, cirurgias, tá? Para se tornar um modelo mais ocidental, para você ser mais tragável visualmente para o público do Ocidente. E você, enfim, tem que fazer o negócio dar certo. Se você fizer o negócio dar certo, pô, vai explodir, né? Vai dar muito certo, vai ganhar muito dinheiro. Se você der errado, você tem que pagar o que você aceitou de financiamento. Então, como é um dinheiro muito alto, o que você mais vê hoje no K-pop são grupos e indivíduos que estão na música coreana popular que estão se matando de trabalhar, inclusive há pouco tempo, vocês talvez conheçam aí o K-pop melhor do que eu, aliás, certamente conhece, né? Quem conhece aí certamente manja muito mais do que eu, não manjo quase nada. Teve uma pessoa que se matou há pouco tempo aí no K-pop, tá? Alegando isso, muito trabalho, muito esforço, muita dedicação, uma vida quase voltada somente para esse tipo de coisa. E assim, não sei se vocês conhecem como eu posso dizer, se vocês conhecem quem trabalha com música, né, quem trabalha e é famoso, eu tenho dois colegas meus que assim, fazem shows, são até um pouco conhecidos aí em algumas regiões, que eles vivem disso, vivem fazendo show, vivem fazendo apresentações e por aí vai. Pessoal, ganha esse dinheiro no mundo, sei lá, das artes, ganha esse dinheiro, sem dúvida nenhuma, ganha esse dinheiro. Mas é um trabalho muito estressante, muito atenuante. É o cara que tem que estar preparado emocionalmente o tempo todo, tem que estar pensando em criar música, tem que estar preparado para fazer o show, tem que pensar a coreografia, e tem que de repente fazer algum curso, tem que dar entrevista, e sabe, tem que ter uma vida ativa no Instagram, tudo bem, não vai ser ele que vai gerir, mas tem que ter alguma coisa de investimento, e tem que ter reunião com, sabe, teu produtor, tem que ter reunião com mídia. Então assim, é um trabalho bem exaustivo. Tá? E aí, enfim, a galera do K-pop está tendo problemas com isso. Mas, voltando a falar do soft power, a Coreia do Sul ela investe nisso. Tá? Ela tem esse investimento racional do K-pop como forma dela se projetar para o mundo inteiro e acho que conseguiu fazer isso. Não é à toa que quando teve o show do BTS aqui no Brasil, né, uma galera foi assim, ficar noites na fila para poder entrar no show. Foi extremamente bem quisto, vendeu rápido. Né? Então, é sinal de que o K-pop, tá? O projeto geopolítico da Coreia do Sul deu certo, né? Bom, vamos falar de mais um país que é Taiwan. Eu coloquei Taiwan, né? Quem é isso? Porque ninguém conhece Taiwan, eu tá cagando pra Taiwan, a verdade é essa. Bom, então quem é Taiwan? Né? O que é Taiwan? Taiwan, pessoal, também é reconhecido, tá? Como um país. Na verdade, Taiwan é um caso polêmico, porque Taiwan, em teoria, não se reconhece como China. Tá? Mas Taiwan oficialmente já foi parte da China até 49. Né? O que aconteceu em Taiwan foi o seguinte, bom, Taiwan foi também ex-colônia britânica, tá? Também sofreu colonização britânica durante algum tempo. Tá? Na verdade, a separação em relação à Inglaterra, né? A independência só se torna real a partir da década de 60, tá? Do século passado. E, bom,
quando a China se torna, passa ali pela revolução, tá, socialista em 49, muita gente vai migrar para Taiwan, tá, como forma de sobreviver. Inclusive, Taiwan vai depois ali se tornar uma república nacionalista da China. A pergunta que eu quero calar é a seguinte: Taiwan, o que é isso? O que é Taiwan? Né? O que a gente está falando aqui? Pessoal, Taiwan também foi, durante algum tempo, bom, voltando aqui a falar de Taiwan, né? O que é Taiwan, pessoal? Voltando não, né? Bom, a pergunta agora é a seguinte: e Taiwan? Como é que fica Taiwan? Aonde fica Taiwan? Quem é Taiwan? O que é isso? Quem é isso? Né? Taiwan, pessoal, é um dos países dos tigres, tá? E na verdade aqui, em vez de ser uma ex-colônia britânica, é uma ex-colônia nipônica, tá? Taiwan, pessoal, é uma das áreas muito curiosas assim, sobre a China, que na verdade hoje é parte da China, porém nem tanto. Por quê? Porque, na verdade, pessoal, Taiwan foi parte durante muito tempo da China. Só que no expansionismo do Japão, ali na época do imperialismo, tá? Taiwan acaba sendo dominada pelo Japão durante algum tempo, né? Quando o Japão perde a Segunda Guerra Mundial, claro, essa colônia vai para água abaixo. Mas o fato é que Taiwan foi uma colônia, tá, japonesa. E aí, enfim, como qualquer colônia, traz ranços da sua metrópole, né? Ela traz mentalidade da sua metrópole. Então, o que está acontecendo aqui, na verdade? A ilha, ela carregava esse estigma do capitalismo japonês, que querendo ou não sempre foi capitalista, né, pelo menos desde que se forma enquanto Estado na era Meiji, desde que se forma pelo menos enquanto potência, né, estatal na era Meiji. Então era capitalista, discordava do pensamento socialista, enfim. E aí as disputas entre o partido capitalista e o partido socialista ali da China, que vai se chamar depois Partido Comunista, né, na verdade se chamava Partido Comunista, mas ele opera com o socialismo, tá? Uma das ironias aí dos nomes de partidos da vida, né? Enfim, quando a China passa pela sua revolução, tá? Ela se torna a República Popular da China, ou seja, uma república socialista. Muita gente que discordava, tá? E sobretudo o líder da China na época, que deixou de ser líder na revolução, era o tal do Chiang Kai-shek, vou falar com ele sobre ele com mais calma nas próximas aulas. Enfim, Chiang Kai-shek e aqueles que discordavam de uma China socialista passam a migrar em direção a Taiwan, tudo bem? E aí, claro, Taiwan, que já era independente, passa a se tornar parte da China, que agora então é capitalista, tá? E o seu nome em 49 passa a se tornar República Nacionalista da China, embora ainda conhecida como Taiwan, tá legal? Taiwan, na verdade, só a República Nacionalista da China, mas vale lembrar, pessoal, e desculpa, tá, gente, acho que vai ter um pequeno corte aqui no vídeo, porque eu tive que atender um telefonema, então, enfim, vai ter um pequeno corte. Mas o ponto é, essa República Nacionalista da China passa a se chamar Taiwan. E até hoje, tá, Taiwan é um país, para alguns países, considerado independente, tá? Taiwan é um país, digamos que livre. Mas a China não reconhece isso, a ONU não reconhece Taiwan como um país independente, tá? Porque, em teoria, é uma parte da China. E o governo chinês também não aceita isso, tá? Então, a China é louca para tomar Taiwan como seu próprio, digamos, sua própria ilha de volta, tá? E aí, assim, já saiu tiro entre os dois, né? Já rolaram vários conflitos ali muito fortes na região, mas a China leva até hoje Taiwan como, assim, um país dos sistemas, né? Então, a China do continente é socialista, embora tenha uma economia de mercado, e a economia e o sistema político, perdão, de Taiwan é democrático, tá? Com uma economia capitalista. É dessa forma um pouco que a China tenta levar ali aquela solução, tá? De manter Taiwan próxima de si própria, né? Próxima ali né? Da manipulação do governo chinês. Mas é complicado, tá? Taiwan até hoje briga muito para ter a sua separação e o seu reconhecimento como um país independente da China. Bom, o fato é que a Taiwan, quando se torna a República Nacionalista da China, né, República Nacional da China, enfim, passa
por um processo de migração muito grande de empresas. No caso, as empresas vão em direção também a Taiwan. E aí o que vai acontecer? Aquela mesma lógica que você já conhece de outros países, né? Isenção fiscal, barateamento de salário, isenção de produções trabalhistas. Quer dizer, ninguém ganha nada, todo mundo fica ali ganhando muito pouco, as empresas estão acumulando riquezas, estão crescendo, tá? E, enfim, isso vai fazer com que Taiwan cresça muito, se torne um país aí bastante respeitado internacionalmente pela sua proposta econômica e política, tá? Eles têm muita tecnologia. Sobretudo, eles são muito bons na parte de energia, tá? Então, produção de LED, LCD, né? Produção de tênis, inclusive, roupa, muita coisa em Taiwan. Se não me engano, eu acho que, não sei se é a Nike, né? A Nike produz boa parte dos seus produtos em Taiwan, né? E, enfim, atrai muita empresa. Lembrando, como eu já falei de outras formas, eles investiram muito em educação. E no caso deles, em especial, educação tecnológica. Porque como um país voltado para exportação, para o ganho com o mercado externo, o que eles vão fazer? Eles vão investir realmente nessa produção para os países e, claro, tem que ter inovação, tem que ter tecnologia. Então, a educação foi bastante tecnológica ali, né? Para criar cientistas, criar pessoas que pudessem criar novas mercadorias, novas tecnologias e, portanto, gerar mais renda para o país, né? Então, ela se torna, ou melhor, o país se torna uma plataforma de exportação, tá? Essa plataforma de você, basicamente, fazer um país que só exporte as coisas, tá? E é parte da China, só que não, porque oficialmente é parte da China, mas o país não se reconhece assim desde a Revolução Chinesa. Galera, para a gente fechar os tigres asiáticos, eu vou entrar em Singapura. Singapura, dos países que eu comentei agora, até agora, aliás, o país mais interessante, mais polêmico. Por quê? Porque, na verdade, Singapura é uma grande cidade. Né? É um país, se você for pegar no mapa, você não encontra Singapura, tá? Singapura é um ovo. Singapura é menor que o município do Rio de Janeiro, tá? Então é bem pequeno. Mas, apesar de pequeno, claro, ele é bem extenso para uma cidade, né, e virou uma cidade-estado. Ou seja, ele é uma cidade e também um próprio país. E aí, cara, um país pequeno, né, com um governo muito forte, autoritário, né, na verdade Singapura sofreu uma ditadura, teve uma capacidade, e aí veja que eu estou falando que teve uma capacidade, parece que estou fazendo apologia à ditadura, estou falando que está tudo certo o país ter uma ditadura para poder ele crescer. Não é isso. Mas a questão é que, apesar da antiética, da imoralidade do sistema que não reconhece os outros, e acho que isso foi um avanço da nossa sociedade, né? Reconhecer que todo mundo tem voz, deve participar de um país, da sua sociedade, o fato é que na ditadura você faz o que você quiser. Então, para fazer um projeto razoável de país é rápido. Não é ético, mas é rápido. E foi o que eles fizeram. Né? Educação forçada, mão de obra disciplinada, né? Isenções fiscais. E aí isso, junto com um processo econômico liberal muito forte. O que é um processo liberal? Né? Um projeto liberal. O projeto liberal nada mais é do que você fazer um governo que não intervenha muito na economia, no sentido de você fazer um país livre de impostos para que as empresas venham o tempo todo instalar no seu país. Né? Singapura não investiu na economia, no sentido de tendenciar a economia para uma área específica. Ele só deixou a coisa ali acontecer e investiu muito forte em educação. Tá? Então hoje eu tenho empresas como a Mobile One de telefonia, ela faz boa parte da telefonia internacional hoje. A Singapore Airlines, que é bem famosa, né? Tem ações aí em várias outras companhias. Bom, e outras empresas de tecnologia, tá? E petroquímica também muito fortes da Singapura, que cresceram a partir dessa noção de Singapura aí. Agora, eu não falei com vocês sobre os tigrinhos, né? Porque, enfim, eu acho que não cabe a nós aqui entrar com muita profundidade nos tigrinhos, que eu vou chamar oficialmente de novos tigres asiáticos. Bom, pessoal, para você entender os tigrinhos, é só você entender tudo o que aconteceu com Singapura, com Taiwan, com Coreia do Sul, com Hong Kong, e tentar aplicar isso para novos países. Por que esses novos países vão começar a acontecer? Porque, veja, você lembra que o Japão tem aquele problema que nós conversamos? Aquele problema de que a sua melhoria enquanto nação gerou consequências econômicas para o país e que gerou, por sua vez, êxodo de empresas? Pois é, a mesma coisa aconteceu em pequena escala com esses países. Todo país, pessoal, que cresce muito, que fica muito desenvolvido, economicamente muito bacana, a tendência é que produzir, montar coisas ali nesses países, tá, seja caro.
Eu não estou falando de uma empresa ir definitivamente embora. Eu estou falando dela produzir, dela montar um computador, sabe? Dela fazer sei lá, montar um tênis, montar uma roupa. Isso não tem para que ter uma mão de obra disciplinada. Então o que vai acontecer? Essas empresas começam a querer montar seus produtos, não criar, tá? Mas montar seus produtos aonde? Em outras regiões. Só vou conferir aqui, pessoal, se está gravando o vídeo. Creio que sim, eu espero que sim. Está gravando o vídeo nosso, estamos em 40 e porrada minutos. Tá? Mas vamos lá. Então, nessa lógica, as empresas vão embora, tá? Também de Hong Kong, de Taiwan, de Coreia do Sul, para ir para onde agora? Os novos tigres asiáticos, tá? Agora, os novos tigres asiáticos, ou os tigrinhos asiáticos, né, os gatinhos asiáticos, têm o mesmo crescimento que esses países que foram os tigres? Não, né? Tem mais tecnologia, mão de obra mais qualificada, eram mais pobres, né, e continuam até hoje mais pobres, tem uma noção cultural, eu vou tentar, assim, não quero parecer preconceituoso, mas veja, tem uma noção religiosa mais próxima a religiões que pregam uma cultura menos agressiva de mercado. Tá? Como, por exemplo, o islamismo, como, por exemplo, o budismo. Então, são países que não encaixaram ali muito bem aquela lógica agressiva do capitalismo desses tigres asiáticos, tá? Mas que vão crescendo também, como a Ásia, como Filipinas, Tailândia, tá? Tá aí alguns países estão crescendo muito também nesse momento, que é o caso da Indonésia, o caso da Malásia, Tailândia, não está aí, mas Filipinas também não está aí, mas Vietnã cresce também, tá, gente? Camboja tem crescido nos últimos tempos, também tem sido colocado nessa avaliação, embora não esteja aqui nesse PowerPoint, tá? E só para conferir mais uma vez, tá direitinho aqui. Esses tigres começaram a crescer e, bom, tanto os tigres quanto os novos tigres cresceram bastante, tá? Só que no final do século XX, esses países passaram por uma crise, porque, enfim, se investiu muito rapidamente nesses países e percebeu-se que, na verdade, não era um investimento tão bacana assim. Então, os investidores na Bolsa de Valores, por exemplo, que foi o grande problema desses países, investiram durante 10, 15 anos de maneira muito intensa nesses países, e aí durante ali 2, 3 anos começaram a perceber que não era um investimento tão bacana e começaram a tirar dinheiro desses países. Então, os países tiveram uma quebra da Bolsa de Valores naquela região muito forte. Hoje, Hong Kong, Taiwan, Coreia do Sul e Singapura são países pobres? Não. Entraram em crise por causa dessa quebradeira de Bolsa de Valores? Também não. Mas o fato é que pararam de crescer tão forte como vinham crescendo. Embora ainda hoje cresçam em quantidades bastante boas, assim, vamos colocar. Tá? Mas vale lembrar, essa percepção de que esses países já não valiam tanto mais a pena assim, serem investidos, também está ligado à China. A China começa a crescer na década de 80, tá? Em 1980, 1990, a China volta a crescer muito, volta não, né? Ela começa a crescer muito, porque ela adota um tal de socialismo de mercado. E aí, cara, quando a China começa a crescer, não tem para esses países, né? A China, em termos de disciplina, de educação tecnológica, né? E o preço de trabalho muito barato, né? Fez com que a maior parte das empresas desses países e do mundo inteiro fossem para lá. Então, claro, os tigres perderam um pouco a potência, mas ainda hoje são países muito importantes na economia internacional. Tá bom? Eu paro por aqui por hoje. É isso, tá? Um beijo grande, até a próxima e espero ter ficado claro minha aula.